O que é muito interessante da redução, que é uma coisa que não salta aos olhos a princípio, é que ela tem um outro lado mais sombrio, mais negativo ali, mas ainda muito, muito relevante, que é para atestar a dificuldade de um problema, tá? Então, continuando aqui, ó, a redução é a mesma, A e B e tal. Mas agora pensem o seguinte, imaginem, por hipótese, tá? Não estou falando, imaginem que A é muito difícil. Imagine que A é um problema muito difícil. Não estou definindo nesse momento o que é muito difícil, só para conseguir vislumbrar o que a redução nos diz. Imagina que A é muito difícil, assim, não tem jeito de resolver esse problema, é complicado pra caramba, beleza? Daí eu pego A e proponho uma redução, eu proponho um jeito de transformar qualquer entrada de A numa entrada de B, e tal que, se eu resolver aquela entrada, eu pego a solução de B e transformo numa solução de A, e eu tenho o match da solução, quer dizer, se essa entrada aqui de A gerou uma entrada de B cuja resposta foi sim, a resposta aqui vai ser sim também, tá? Se é não, vai ser não também, eu preservo a corretude da resposta. Isso está me dizendo uma coisa sobre a dificuldade do B. Vejam que interessante, eu estou supondo que A é muito difícil. E eu fiz uma redução de A para B. Eu fiz esse caminho. Esse caminho corresponde a um algoritmo para resolver A. E é um algoritmo que depende de um algoritmo para B. Me respondam isso. Se eu tiver um algoritmo super eficiente para B, eu tenho um algoritmo super eficiente para A também? Daí o A pode ser muito difícil nesse caso? Não é compatível, né? Então, se eu reduzir um problema A, que eu acredito que é muito difícil, para um problema B, o que eu estou dizendo é que B é tão difícil quanto A. B não pode ser mais fácil, porque se eu tiver... não pode coexistir um algoritmo eficiente para B e não existir algoritmo eficiente para A. Tá? Essas coisas estão amarradas. Então, a redução, ela pode funcionar nos dois sentidos. Olha, se eu sei resolver um problema B, é o lado, vamos dizer assim, positivo, tá? E essa vai dar nó na cabeça, então tentem acompanhar comigo. Ó. Eu sei resolver um certo problema B. Se eu souber se eu souber reduzir A para B, eu descobri um novo algoritmo. É isso que eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo um novo algoritmo para o problema A. Não sabia resolver ele, agora eu sei. Usando por intermédio de B. Agora, complementar. O lado mais negativo do negócio, mas também importante. Muito importante para a aula de hoje, inclusive. Se eu acho que A é super difícil, A é um problema, A é o TSP, A é um problema que, mas não sei resolver de jeito nenhum. Já tentamos de todo jeito não sei resolver. Continuo não sabendo resolver ele, mas reduzi ele para um problema B. Agora eu estou dizendo, olha, sabe aquela dificuldade que você atribuía ao problema A? Ela foi passada, foi migrada para o problema B. Agora a gente tem um certificado de que, olha, eu não sei se esse cara é difícil, mas se ele for, esse também tem que ser. Ok? Isso que eu quis dizer lá atrás quando eu falei, olha, a gente não sabe provar que esses caras não têm solução polinomial. Então a gente vai dar certificados relativos. Tá? Eu não sei dizer que eles não têm, mas eu sei dizer que um é mais difícil do que o outro. Eu sei esse encadeamento. Tudo bem? Isso é metade da certificação de dificuldade. Se fosse só isso, seria interessante. Pô, eu sei amarrar probleminhas, né? Amarro o problema A com o B, se o A é difícil, o B também tem que ser. Beleza. Seria legal. Tá? O buraco é mais embaixo. Tá? Eu tinha colocado aqui até para colocar mais reduções aqui na aula de hoje, mas eu acho que eu vou deixar para a próxima aula falar de reduções, porque senão eu não vou conseguir chegar na questão P versus NP para a gente concluir. Tá? Então, por hora, basta saber que a gente consegue fazer reduções desses dois tipos. Eu dei exemplo, né, lembrando vocês, no lado, entre aspas, positivo, né, eu resolvi um novo problema. Aqui, por exemplo, dá para fazer uma redução no sentido... dá para fazer uma redução
nesse sentido de atestar a dificuldade. Eu consigo reduzir o circuito hamiltoniano para o TSP. Tá? Então, se o circuito hamiltoniano é difícil, o TSP tem que ser pelo menos tão difícil quanto ele. Mas na próxima aula eu acho que eu consigo fazer para vocês, eu tenho que fazer com calma. Não vou fazer redução correndo, porque só confunde. Tá? Especialmente redução para testar a dificuldade. Redução, caminhos de todos para um para todos, ok, a gente já estudou os problemas, tudo. Agora isso aí, acho que isso aí ia dar nó na cabeça. Tá? Mas o que eu quero que vocês fiquem em mente, tenham em mente então, é essa primeira observação, a redução. Se eu reduzo um problema difícil A para um B, eu estou falando que B é pelo menos tão difícil quanto A. O segundo conceito que a gente precisa para realmente atestar a dificuldade da galera aqui é o conceito de completude. Tá?